Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é José. Então, eu vou fazer a apresentação do tema e do palestrante. Então, o tema central do mês é assistência espírita. Ela engloba a ideia espiritual e social. Um programa de assistência social do SEIMA, os costumes, vai falar sobre os costumes, direitos, mulheres e perspectivas. E hoje nós vamos ter uma palestra com o Dr. Ismael Batista de Moraes, que é delegado de polícia. Delegado de polícia aposentado. Certo? O senhor não deixa de ser delegado. Certo? Instrutor no Departamento de Ensino Doutrinário do Centro Espírita Ismael, coordenador e organizador dos simpósios do Ismael. Então, o senhor Ismael já tem uma longa rodagem, e vai fazer essa palestra para nós. Sei que nós vamos poder aproveitar bastante, que nós vamos ter uma pessoa bem esclarecida e instruída que irá transmitir para nós. Então, agora vamos nos tranquilizando, nos sentamos com calma, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos nossos espíritos, concentrando toda a nossa atenção aqui nesta noite, para esta palestra de hoje, para que possamos absorver o melhor possível dos ensinamentos. E também vamos, assim, com a nossa já tranquilidade, serenos, transmitindo vibrações positivas para o nosso palestrante, que, além da sua bagagem, do seu conhecimento, que nós também possamos transmitir para ele um apoio, para que ele possa desenvolver uma boa palestra nesta noite. E assim, tranquilos como estamos, vamos agradecendo a todos pela presença, e vamos fazer a prece que Jesus Cristo nos ensinou para iniciarmos o nosso trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, tanto material quanto espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Desejamos ao Senhor Ismael boa sorte no voto. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Eu sabia que hoje seria uma noite atípica, porque nós estamos vindo de um feriado de Corpus Christi. Depois tivemos muita chuva, esses 4, 5 dias, muito frio. Mas quem é ou pretenda ser espírita sabe que não fala apenas para os encarnados, ou as almas, fala para todos os espíritos, já que o André Luiz estabelece que cada um de nós tem no mínimo 10 espíritos à nossa volta, mínimo. Portanto, nós temos sempre aqueles espíritos que se afinam com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos fundamentalmente, com o nosso procedimento. Então nós temos sempre aquelas entidades bondosas que estão à nossa volta, que se coadunam com o nosso pensamento, com o nosso proceder. E esse tema de hoje, o costume, o direito, a mulher e o espiritismo, vem a propósito porque na casa espírita nós podemos tratar de assuntos que, em regra, em outros lugares não poderiam ser tratados. Porque existem certos preconceitos, nós sabemos certos costumes, não fala isso, não fala aquilo. E a nossa preocupação com o espiritismo é justamente a beleza que ele apresenta, permitindo que cada um de nós, a cada momento, esteja sempre aprendendo. E muita coisa que acontece ainda, acontece por costumes arraigados, acontece pelo preconceito.
E nesse campo, quando a gente se preocupa em falar sobre a posição da mulher dentro do Espiritismo, e na verdade eu escrevi sobre a mulher, as religiões e o preconceito contra as mulheres. Mas o Espiritismo, embora não seja uma religião, já que o Espiritismo é uma doutrina filosófico-científica de consequências morais ou consequências religiosas. Essa é a definição. O Espiritismo não é uma religião, né? Ela não tem um corpo de chefes, ela não tem um guru, não tem alguém que determinou e só se pode fazer aquilo que ele determinou. Não, o Espiritismo traz esclarecimento para que cada um, conhecendo, possa agir da maneira mais livre possível. Eu diria que o Espiritismo é efetivamente uma doutrina democrática por excelência. Ela não proíbe ninguém em coisa alguma, não promete o céu, nem promete o inferno para ninguém. Na verdade, cada um de nós tem dentro de si, claro, que é esse espírito, que é o ser inteligente da natureza, e ele é que estabelece os nossos atos. Portanto, se nós praticamos o bem, é porque o nosso espírito já evoluiu a tal momento, a tal ponto, de nós podermos agir corretamente. Se nós praticamos o mal, somos maledicentes, vingativos, grosseiros, é porque nosso espírito, esse espírito que hoje anima esse corpo, faz com que ele se manifeste, é um espírito ainda atrasado, obtuso. E a nossa preocupação quando trazemos esses temas é para que todos entendam. O Espiritismo não pode ter mistério. Imagine, sempre todo mundo achava que as coisas do Espírito eram coisas misteriosas. E o Espiritismo vem justamente para esclarecer. O Espírito não traz mistério, ele traz esclarecimento. Enquanto nós tivermos dúvida, não podemos ficar calados, com medo, temendo. Devemos perguntar, buscar, perquirir. E aí, depois que a gente descobre, tem aquele ensinamento do Cristo, que é maravilhoso. Eu sempre utilizo esse ensinamento cristão. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Quer dizer, todo aquele temor, aquele preconceito, não é, que nós temos, cai por terra a partir do momento que nós conhecemos do que estamos falando, o que estamos fazendo. E é essa coisa maravilhosa que tem o Espiritismo, quando nos coloca diante da realidade, não é? Então nós sabemos, primeira coisa, costume. Quer dizer, costume, se nós tivéssemos que definir, seria a reiterada manifestação de um procedimento que é aceito como se fosse legal ou, no mínimo, fosse natural. Eu faço aquilo de sempre sem perguntar por quê. Todo mundo faz, meu avô fazia, meu pai fazia, eu faço, meus filhos vão fazer, né? Meu chefe faz, eu sou empregado, faço, a sociedade onde eu moro faz, porque eu não faço também. Então eu repito o que todo mundo repete. Isso chama-se costume, que nem sempre é legal. Esse costume pode levar a vícios perigosos, né? Se a gente pratica determinados atos sem que ninguém se oponha, diga, isso não está certo, você então vai continuar praticando e obriga o seu filho, seu amigo, né, seu subordinado a fazer igual. Aqui nós trabalhamos dessa maneira, né? Então, tanto que a legislação brasileira não aceita o costume quando existe uma lei estabelecendo alguma coisa dentro daquele campo. Uma lei diz que é assim, mesmo que o costume diga diferente, você tem que obedecer a lei. Então a lei vale mais do que o costume. Mas nós sabemos que o costume faz com que nós pratiquemos falhas de longo tempo e repitamos, não é? Só que o costume leva também ao preconceito, que é outro mal. Nós sempre, no Espiritismo, podemos dizer assim, que toda manifestação do preconceito é
um ato de falta de caridade. Você falta a caridade quando você tem preconceito com aquele porque é negro, com aquele porque é branco, com aquele porque é chinês, com aquele porque é alemão, com aquele porque é judeu, com aquele porque é árabe, não é? Com aquele porque é rico, com aquele porque é pobre. Você tem seus pruridos, para aquele que usa cabeleira, aquele que é careca, aquele que é gordo, aquele que é magro. Nós temos essas ideias, e aí essas ideias vão a tal ponto de fazer com que determinadas raças fiquem numa situação difícil. Então o preconceito também é esse conceito, essa ideia que você forma sem ponderar, sem pensar sobre aquilo ali. Você acha que aquilo está correto, você pratica determinados atos sem perguntar por que está praticando, e você acha que aquilo ali é correto. Já que ninguém reclama, eu continuo praticando. Só que às vezes o preconceito ele é objeto de ódio, intolerância. Não gosto disso. Então nós somos contra. As pessoas ficam conversando alto. Somos contra aquele que fica calado sem dizer nada. Somos contra aqueles que cantam. Somos contra aqueles que não cantam. Quer dizer, nós temos os nossos pruridos, e isso é forma de preconceito. Ele pode ser político. Quem não é do meu partido, do meu candidato, eu detesto. Ele é daquele partido, então já não presta. Isso é uma forma de preconceito. Você não conhece a pessoa. Somente porque ele participa daquele partido, você já imagina que ele não tem nenhuma serventia. Se nós falarmos evangelicamente, é falta de caridade. Mas se nós falarmos socialmente, é preconceito puro. Preconceito, que é um defeito moral. Mas também existe o preconceito religioso. Você é islamita, então você é um camarada ateu. Aliás, se nós pegarmos a história, vamos verificar que as cruzadas, aquelas guerras que ocorreram na Europa durante mais de 100 anos, essas guerras ocorriam porque os cristãos da Europa queriam obrigar os muçulmanos a serem cristãos, e eles tinham suas próprias religiões. A mesma coisa que faz hoje o muçulmano. Ele diz: aquilo que vem do Ocidente, que somos nós, não serve para a religião. O islamismo não aceita as coisas do Oriente, do Ocidente. Então nós sabemos que nesse caso nós temos chamado preconceito religioso. Existem seres boníssimos nessas religiões, como entre os cristãos existem pessoas boníssimas e pessoas más. Em todos os lugares existem, mas nós já ficamos de pré-aviso, não sabemos por quê. Então existe o preconceito social. Olha, pobre não presta. Então você tem preconceito. Esse aqui é negro, não presta. Esse aí é nordestino, não presta. Aquele ali é sulista, não presta. Então existem essas maneiras de nós tratarmos, e isso representa preconceito, que para as leis sociais efetivamente é falta de evolução moral. Para a doutrina espírita, como para qualquer religião séria, é falta de caridade. Você não é caridoso com o semelhante. Ele é um homem, eu sou um homem. Ele é uma mulher, eu sou uma mulher. Mas eu trato diferente porque ele é de outra religião. O preconceito invade essa área de religião. E aí invade também a parte de ordem social, a cor. Olha, ele é judeu. A própria religião cristã, hoje, as pessoas que não têm conhecimento, todos os anos eles têm a malhação de Judas. Malhação de Judas é como Judas era, Então ele acha que judeu foi o responsável pela morte do Cristo, e portanto todos têm que tocar fogo. Ele falou: vou para a igreja e me confesso. Depois de tocar fogo em vários Judas, aquele saco com cara de gente mal pintado, chute, põe o cachorro para morder, dou tiro, etc.
e acho que estou praticando justiça. Isso é preconceito social, sem dúvida. Automaticamente é preconceito religioso. Veja que há momentos que o preconceito é social e religioso. E quantas lutas tem havido no mundo inteiro por causa do preconceito social? Por exemplo, nos Estados Unidos, até os anos 60 e 70, o presidente John Kennedy foi morto porque ele lutava pela lei civil de respeito ao semelhante, né? E foi morto. Martin Luther King, negro, foi morto. Abraham Lincoln foi morto também, porque eram pessoas liberais, que, embora não fossem espíritas, eles sabiam que cada ser humano é um semelhante nosso. Né? Esse negócio de sangue azul é tudo bobagem. Todos nós temos sangue vermelho, normalmente. Então você se divide pela sua posição. Esse tem dinheiro, então ele é meu amigo. Se não tem dinheiro, chega para lá. Então o preconceito existe para isso. Então o maior medo é o que envolve, primeiro, costume, e o que envolve o preconceito, efetivamente é, primeiro, ignorância, falta de conhecimento. E segundo, é pura maldade, é o espírito cobrador, o espírito mau, obtuso, ainda cego. Então ele mata e morre por aquela corrente. Então meu avô era assim, meu filho, meu pai era assim, eu também sou assim, meus filhos terão que ser dessa maneira. Se não for, eu me oponho até ao meu filho, a minha filha, etc. Então nós sabemos que esses dois costumes, o costume e o preconceito estão muito juntos. Muito bem, mas nós temos o direito, por isso que eu falo, costume, preconceito e direito. Antes de chegar no espiritismo, mas se coloca a mulher no meio. E temos o direito, que o direito vem justamente para fazer com que a sociedade possa se equilibrar. Você não crê na lei de Deus, ou na lei divina, ou na lei natural, você tem que respeitar a lei do Estado, a lei dos homens. Você não quer ser bondoso, você vai ter que ser bondoso à força. Isso não é Deus que está mandando, é você, efetivamente, que é uma pessoa que não atentou, que você precisa conviver em sociedade. Então o direito vem justamente para isso. Né? O que é o direito? É tudo que está conforme a razão, conforme a justiça e conforme a equidade. Equidade é igualdade, aquilo que é igual para todos. Esse é o sentido fundamental. Direito também pode-se dizer que são regras obrigatórias destinadas à convivência pacífica. Esse é um outro sentido também do direito. O direito também é todo esse corpo de regulamentos feitos para a convivência social, fundamentalmente para a convivência social. Claro que o direito pode ser formalmente apresentado quando ele vem nas constituições, que são os documentos maiores de cada país, e também nas leis, que dizem o que nós podemos ou o que não podemos fazer. Quando o ser humano não tem como base a convivência pacífica, que ela vem desde as leis naturais. Se eu não quero que alguém me machuque, porque eu machuco o semelhante. Se eu não quero que ninguém me furte, porque eu furto o semelhante. Se eu não quero que ninguém me passe uma rasteira, porque eu passo a rasteira do outro. Se eu não quero que ninguém tome aquilo que é meu, porque eu vou tomar aquilo que é do outro. Se eu não quero que ninguém desrespeite a minha filha ou a minha mulher, porque eu desrespeito a filha e a mulher do outro. Veja que a lei natural é maravilhosa, mas nem todos os seres humanos respeitam as leis naturais. Embora ele seja efetivamente uma pessoa que tem sua origem nas leis naturais. Tudo que nós temos à nossa volta está regido por leis naturais. Mas é preciso que venha a lei dos homens, ou a lei do Estado, estabeleça dessa maneira que nós queremos. É por isso que cada país da Terra tem a sua lei própria. Não adianta a gente querer trazer para o Brasil uma legislação que é aplicada, digamos, na China. Também o chinês não tem a obrigação de aplicar na China uma legislação que é própria brasileira. A legislação que é norte-americana não pode ser aplicada, digamos,
No Japão, o Japão tem a sua legislação, porque cada povo tem os seus costumes, e é desses costumes do dia a dia que sai a lei. Né? Nós tivemos até 77 no Brasil, nós não tínhamos divórcio, nós tínhamos desquite, que era terrível. A nossa Constituição Federal Brasileira, de 24, de 34, de 37, de 46, nossa Constituição era totalmente preconceituosa dentro da própria Constituição, porque era feita por homens. Diz assim: o casamento é civil e é indissolúvel, não se pode desmanchar o casamento. Como é que você casa com uma mulher, a mulher casa com um homem, depois um faz besteira, o outro faz besteira, e vocês têm que conviver se matando? É um contrato, não é? Só em 77 é que nós tivemos o divórcio, e mesmo assim o pessoal continua se casando, o que é correto, porque os costumes se modificam, né? Mas nós temos ainda país da terra em que, se o homem for rico, ele pode ter 4 esposas, casado legalmente com 4 esposas. Ele pode alugar um prédio de 4 andares, e em cada andar ele põe uma família. Tem uma mulher no primeiro, uma mulher no segundo, uma mulher no terceiro e uma no quarto. Cada uma tem seus filhos. Então temos pessoas que têm 60 filhos, 70, 80 filhos, com o aval da religião local. Então nós sabemos que são costumes deles. Esses espíritos vão ter que retornar e aprender. Vai demorar bastante, mas vão ter que aprender. Pois bem, verificamos que até agora nós temos esses costumes. Mas aí é que vem a situação que eu trago para a nossa análise com relação ao problema do costume, do preconceito, do direito que procura organizar a sociedade, e a situação da mulher. Nós verificamos que no Brasil, por exemplo, eu vou trazer um detalhe, sei que os senhores, eu não gosto de fazer muito juridiquês, fica muito cansativo, mas eu faço pesquisa para justamente eu ter a possibilidade de escrever sem muita dificuldade, né? Os senhores querem ver o Código Civil Brasileiro de 1916? Nós já estamos em 2012, mais 4 anos esse Código faria 100 anos, né? Pois bem, o Código Civil que vigorou até 2002 agora, que em 2003 entrou em vigor o novo Código Civil Brasileiro, que é uma lei brasileira que trata do nascimento, da vida e da morte. Então, você é registrado quando nasce, né? Você tem um casamento, e você, depois que você morre também, você tem o seu registro de óbito, que são feitos pelos cartórios civis, para que haja, então, o espólio da pessoa que morreu entre para o juiz decidir com quem fica. Então, existe a repartição daquilo que o pai, que a mãe, que o avô, que o tio. Nós sabemos, para o efeito de sucessão que eles chamam. Você tem aquilo sucede, você é o que vai para aquele lugar, você recebe tudo aquilo lá. Então nós sabemos que isso é questão de lei, né? Existe no mundo inteiro, e nós tínhamos aqui. Mas veja o que dizia o Código Civil Brasileiro. Não é uma palavra de qualquer pessoa. E o pior é que 90 ou mais por cento dos juristas do Brasil nunca levantaram isso aí, sempre silenciaram. E isso é que é vergonhoso. Para quem é espírita, o espiritismo fala assim: você não deve apenas ver, ouvir, ler e aprender, não é isso. Você tem que analisar, ponderar e perguntar: isso é certo? E se não for certo, você não pode seguir. Se você seguir praticando o errado é você, tá certo? Você continua praticando as irregularidades. Mas veja o que dizia o Código Civil. Isso é maravilhoso. Qualquer um vai entender. Código Civil de 1916, artigo 2º. Olha a expressão:
todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Todo homem, veja a palavra, todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Então o homem tinha direitos e obrigações, dizia a lei nacional. O artigo 4º fala assim: a personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida. Veja que eles não falam da mulher, é o homem. A personalidade do homem, né, começa, a personalidade civil do homem começa com o seu nascimento com vida. A mulher nasce com vida e ela não tem personalidade, porque a lei assim dizia. Não é invenção, é lei. Agora veja como os espíritos trabalham em silêncio. O Congresso Nacional Brasileiro não é formado de espíritas. Tem muito evangélico, tem muito católico, tem alguns poucos espíritas, mas a quantidade é muito pequena. Mas só que os espíritos são esses seres inteligentes da natureza que eles ensinam o ser humano a se manifestar. Eles influenciam, eles auxiliam, não é? Eles inspiram. Olha, isso aqui é bom. Veja o Código Civil que nós temos agora, desde 2003. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, janeiro de 2003. Veja que o de 1916, quase 100 anos atrás, dizia assim que todo homem é capaz de direitos e de obrigações. Veja esse outro agora. Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações. Pessoa, diferença maravilhosa. Toda pessoa, não é o homem, é pessoa. Viu? Que grandeza de criação. É o novo Código Civil. É o mesmo artigo, eles tiraram a palavra homem e colocaram pessoa. E o artigo 2º diz: a personalidade civil da pessoa, não é do homem, como sabe no código anterior. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Veja que progresso extraordinário. 99% de professores de direito não tratam desse assunto. Você pega os manuais de direito civil no Brasil inteiro, ninguém trata dessa diferença vergonhosa, preconceituosa, costumeira, errada, que havia no Código Civil de 1916 e que foi mudada agora. Talvez nem os legisladores soubessem como mudaram. Onde estava homem, eles puseram pessoa. Já mudou. A pessoa pode ser o homem, pode ser a mulher. Pode ser a criança, pode ser o velho, pode ser o negro, o branco, não importa. É a pessoa. Uma palavra só todo mundo. Exatamente. Veja que uma coisa simples. Levamos mais de 100 anos para mudar. Por causa do preconceito e do costume arraigado. A mulher é pessoa de 2ª classe, de 3ª, de 5ª classe. Né? Pois bem, aí nós verificamos uma coisa. Eu fui pesquisar, os senhores vão verificar. Se nós pegarmos o documento original, nós tivemos na Europa muita morte. Houve tempo que os reis, a vida dependia do rei, do príncipe. Né? Quem era amigo do príncipe, amigo do rei, tinha tudo. Quem não era, ia para a fogueira. Pois bem, e houve a Revolução Francesa, todo mundo ouviu falar, a Revolução Francesa, feita pelos estudiosos, pelos filósofos, e depois que a Revolução derrubou, né, os déspotas, são os que nós chamamos de ditadores hoje, né, e derrubou, eles criaram um documento, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam, filósofos que tratavam da liberdade, mas tinham o costume de que o homem é que é importante. Mulher não existe, nós somos filhos de mulher. Veja, eles fizeram um documento para o mundo, dirigido para a liberdade do mundo, Declaração Universal, já que eles não podiam falar de todos os direitos, não.
mas dos direitos do homem e do cidadão. Não é os direitos da pessoa humana que é diferente. Veja a abundância. Declaração dos direitos da pessoa humana. Isso sim é correto. Pessoa humana pode ser homem, mulher, criança, velho, gordo, magro, não importa. E não o homem. Mas veja que o costume sem pensar fez com que filósofos da Revolução Francesa escrevessem uma barbaridade desta. Declaração Universal dos Direitos do Homem e ainda mais do cidadão. Porque só era cidadão aquele que votava, que escolhia, que podia ser colocado num cargo importante. Quem fosse escravo não era cidadão, mulher não era cidadão. Então veja que o preconceito e a falta do pensamento fazia com que o costume se mantivesse como se fosse correto. E nós temos livros escritos sobre isso, estão aí. Cientistas ficaram sempre em silêncio, pesquisadores em silêncio, né? Veja muito bem que coisa interessante. Aí, hoje, há muitos movimentos. Nós temos declaração dos direitos da pessoa humana. Já houve muita mudança no mundo. Mas quem escreveu aquilo ali não foram analfabetos, foram homens. Mas eles faziam aquilo pelo costume. Eles achavam que estavam certos. O costume é reiterar a manifestação de uma situação que eles acham que é correta. E eles nem perguntavam por quê. A tal ponto que, se nós pegarmos, eu marquei até aqui um trecho da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Vou ler os primeiros 4 artigos. Veja como está escrito. Artigo 1º. Todos os homens nascem livres. Mulher não nasce livre. Veja que coisa interessante. Todos os homens. Artigo 1º da Declaração Universal. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. A mulher não tem dignidade, não tem direito, nem nasce livre. Veja. Artigo 2º. Todo homem tem capacidade para gozar direitos. É o homem. Artigo 4º. Todo homem tem direito de ser reconhecido como pessoa humana. Só o homem tem direito de ser reconhecido como pessoa humana. É o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 7º. Todo homem tem direito de receber dos tribunais competentes remédio para atos que violam seus direitos. Só o homem tinha esse direito dos tribunais, as mulheres não tinham. E aí eu fui verificar, tem mais de 20 artigos tratando sobre o homem. Como isso aqui não foi escrito por analfabetos, foi escrito por filósofos, eu falo, são os filósofos ignorantes. Ou cegos, porque eles tinham o costume de tratar a mulher como se fosse um ser de segunda classe. Por isso que nós temos ainda nações na terra em que a mulher ela só pode estudar se o marido permitir. A filha só pode estudar se o pai permitir. Eles não podem fazer, porque isso faz parte do costume, não foi ordem divina, tá certo? Então eu achei maravilhoso quando eu comecei a estudar isso aí. E aí você descobriu que ninguém escreveu sobre isso, ninguém levantou uma linha sobre isso. E as universidades continuam ensinando da mesma forma de 100, de 400 anos atrás, 300 anos atrás. E você xinga o analfabeto porque não sabe disso, coitado, ele está passando por uma aprovação. Agora o homem que estudou, a pessoa que estudou, não tem responsabilidades. É nesse momento que eu fiz esse trabalho para verificar a situação das mulheres. Vou contar para os senhores, meio minutinho assim, a história de uma... Em 2004, agora recente, portanto há 8 anos atrás, uma advogada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do Brasil, teve 2 filhas de um advogado, que ela namorou. Nascidas as 2 meninas, ela entrou com uma ação na justiça para reconhecimento da paternidade, para que o pai reconhecesse as filhas como sendo dele. Ele não negou, não falou nada, se a filha era ou não era dele. Mas ele entrou na justiça, pagou o advogado,
ele próprio não foi advogado dele, mas pagou um advogado do cara, contra o juiz, para não se submeter ao chamado exame de DNA, que é aquele que dá certeza absoluta se você é daquela raiz genética. Não é? E o juiz manteve que ele, como apontado como pai, tinha que se submeter. Aí ele entrou com uma ação, um recurso contra o juiz perante o tribunal do Rio Grande do Sul. E o tribunal manteve aquilo que o juiz tinha determinado. O senhor vai ter que se submeter a exame de DNA, fornecer sangue para fazer. E ele se opôs àquela determinação do tribunal agora e recorreu para o Supremo Tribunal Federal, porque era contra o tribunal, é uma garantia constitucional eu não fornecer material do meu próprio corpo para que sirva de prova contra mim próprio. Contra mim. Né? E essa é uma garantia que tem na Constituição. A Constituição diz que ninguém é obrigado a fornecer prova contra si, né? Contra ele próprio, contra a própria pessoa. E o que acontece? O ministro Marco Aurélio, não foi Marco Aurélio, Cláudio, bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não me vem à cabeça agora o nome, decidiu em favor do advogado. Quando ele decidiu em favor do advogado, ele fez com que duas meninas ficassem sem nenhuma possibilidade jamais de ter nome de pai. Deu para entender? O Supremo Tribunal Federal decidiu. Ele tem garantia constitucional de não fornecer material contra ele próprio. Com isso ele garantiu. Aí ficou uma mãe, como se fosse mentirosa, duas filhas que não podem ter nome de pai, a menos que um outro homem não olhe com a mãe, vai viver com ela, ou case, e diga: eu quero assumir as duas filhas como sendo minhas filhas. E você pode assumir a paternidade. 2004. Então, os senhores verifiquem que no Brasil isso ficou, e as pessoas não sabem dessa realidade. O ministro Supremo decidiu de conformidade com a Constituição Federal. Só que é uma decisão efetivamente imoral e inumana, porque faz com que duas crianças, sabendo, a mãe sabendo quem é o pai, não possa ter o nome do pai. Dá licença um pouquinho, Pablo. E se o juiz lá do Supremo quisesse optar ao contrário, eles podiam? Não, justamente, eu vou chegar agora. Quando foi agora? Em 2000, isso foi em 1994, falei 2004, em 1994 essa decisão, 1994, desculpe. Quando é agora em 2004, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, STJ, tomou uma decisão, que é a chamada súmula 301, estabelecendo o seguinte: quando em ação para reconhecimento de paternidade, o homem se negar a submeter-se ao exame de DNA, ele é tido como se fosse o pai presumido, e o juiz pode mandar que a mãe registre o filho em nome dele. Só tem um jeito para esse filho não ser registrado em nome dele: é se ele próprio se submeter ao exame. Olha que beleza! O próprio juiz que em 94 o Supremo tinha decidido de uma forma, agora o STJ, Superior Tribunal de Justiça, criou uma súmula em 2004, estabelecendo que aquele homem que foi apontado como pai, ele não quiser se submeter a exame de DNA, o juiz já pode estabelecer que o filho vai ser registrado em nome dele. E ele só pode se livrar se ele próprio espontaneamente dizer: eu estou pronto para me submeter ao exame. O STJ é mais poderoso. Não, é que essa matéria sempre ficou nebulosa. O STJ não é mais poderoso. O
Supremo decidiu uma situação. Você não é obrigado a fornecer material. Agora, com a decisão do STJ, diz assim: quando você for apontado, ou você oferece para tirar, ou você será tido como sendo pai. Porque se você se opõe, é porque você acha que não é pai, né? Ou não quer submeter, porque se você submeter, sabe se é ou se não é. O que aconteceu? Quando foi agora em 2009, 5 anos depois, a lei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou uma mensagem para o Congresso e foi aprovada a lei. Agora é lei. Nenhum homem agora que for apontado como pai pode dizer: eu não sou pai. Só pode dizer se ele se submeter a exame. Agora é lei nacional. E 99% das mulheres do Brasil não sabem disso, porque a imprensa escondeu, a televisão escondeu, todos os meios de comunicação esconderam isso aí. É uma lei federal. Quer dizer, o preconceito continua ainda. O homem quer dar pulo para todos os lados, mas ele não quer responder pelos pulos que ele dá. Está certo? Só que agora é a legislação federal. Lei 12.004 de 2009. Lei recente. Os senhores não viram isso na televisão, na Globo, nem nada. Nem no grande jornal. Como foi importante o senhor falar para nós? Está certo? Agora sabemos. Entendeu? Então, agora, quando a mulher disser: você é o pai, só tem uma saída: dizer: eu me submeto ao exame de DNA. Não precisa nem entrar em juízo. Está certo? Veja que coisa interessante. Então, meus amigos, esse assunto é maravilhoso para mostrar o quanto a mulher tem sofrido. Mas a mulher, apesar de tudo isso, há uma coisa, eu estou chegando ao final, somente para provar, porque tem muitos homens que dizem assim: quem vale mais, homem ou a mulher? Não, quem vale é aquele indivíduo que efetivamente tem a sensibilidade humana. Não tem homem nem mulher. Qual é o estágio da mulher agora brasileira? Uma luta, os homens fazendo isso em silêncio. Mesmo legislação agora de 2009, saiu o Diário Oficial da União, todos os juristas silenciaram, malandramente. Grandes advogados, professores de direito não tratam disso nas faculdades. É de um absurdo, sem par. Mas nós vamos ver como é que o Espiritismo coloca justamente isso aí. Quem é espírita não pode silenciar. Agora, mesmo assim, com todo esse aperto, as mulheres hoje no Brasil, veja como está a situação delas. As mulheres, mesmo sendo espezinhadas, a mulher vota no Brasil desde 1934. Tem países na Terra que a mulher não vota ainda agora, em 2012. Não é? Mas agora a mulher no Brasil é 52% dos eleitores. Então a mulher, cientificamente, é superior ao homem no Brasil. 52% das mulheres votam. E agora o mais importante: em 2009, a estatística do Ministério da Educação trouxe uma realidade que aí foi doloroso. Provou que 57% da população universitária do Brasil é mulher. 57%. Os homens são 43%. Cientificamente provado que a mulher é superior ao homem. Porque matemática não mente. Veja que maravilha. Agora, isso eu chamei a atenção para mostrar que as falhas existem pelos costumes, pelo preconceito, pelo desrespeito dentro do próprio direito, vindo à legislação brasileira. A Constituição brasileira, que é mais recente, que é de 88, diz no artigo 5º: os homens e mulheres no Brasil, artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termo dessa Constituição, iguais em direitos e obrigações. Mas no próprio Brasil existe uma lei, que é a Lei de Registros Públicos, que serve para os cartórios, que é a Lei 6015 de 73, que não permite que a mulher registre o filho com o sobrenome do marido, exceto se o próprio marido estiver presente e consentir. Agora, o marido sozinho pode ir num hospital onde a mulher teve, pegar um atestado
e ir ao cartório e registrar em nome dele e dela. Mas ela não pode. Só que a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante obrigações e direitos. Então, a própria lei brasileira não respeita a Constituição Federal, que é a lei das leis. Lembra que ficou interessante? Agora nós podemos ir para o Espiritismo, em 2 minutos. O Espiritismo é maravilhoso, né? Vocês já viram essa expressão do Espiritismo? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Já viram essa expressão? Conhece muito bem. Então, nós sabemos que o indivíduo, às vezes, ele vai deixando, vai empurrando. É assim, eu sou superior e ponto final, né? Mas pelo desrespeito do homem para com a mulher, né? Usando de violência, só ele manda, só ele pode, nós chegamos à Lei Maria da Penha. Quem já ouviu falar da Lei Maria da Penha? Lei 11.340, para frear a violência do homem. Ele tem força, ele tem músculos, ele bate, ele arrebenta, né? Quer dizer, é uma lei contra a violência do gênero. Então é o homem que bate na mulher, bate nas filhas, arrebenta, né? E ele pode tudo. Então o que acontece? Com essa lei, mais uma vez o Espiritismo está certo. Quem não aprende pelo amor, aprende com a dor. E o que acontece? Aprende pelo amor, agora você aprende com a dor. A prisão. Bateu, feriu, matou, prisão. Já que você não quer agir como ser humano, com sensibilidade, com respeito, você quer agir com violência, vai para a cadeia. Ponto final, né? E tem um pensamento do Kardec aqui, no Livro dos Espíritos. Como nós somos espíritas, a gente aprende coisas maravilhosas. Veja o que diz o Kardec, quando ele trata do sexo dos espíritos, nas questões 201 a 202, né, no livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo. Os espíritos encarnam-se como homens ou mulheres, porque não tem sexo. Como deve progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões para adquirir experiências. Aquele que fosse somente homem em todas as suas existências, só saberia o que sabem os homens. E nós precisamos ter o conhecimento, o aprendizado. Então, a mulher, mesmo sofrendo toda essa pressão, no Brasil ela já é superior aos homens. Primeiro, maior número de eleitoras, 52%. Elas próprias, pelo costume, pelo medo, ainda não se manifestaram, eu diria, culturalmente. Elas continuam ainda a reboque. O número de mulheres no Congresso, nos tribunais, é muito pequeno. Mas elas são superiores, inclusive intelectualmente, porque agora a Fundação Getúlio Vargas provou que no Brasil, hoje, da população que está na universidade, 57% são mulheres. Então, cientificamente está provado que as mulheres, mesmo sofrendo a pressão dos homens, pelos costumes errados, pelo preconceito, elas são superiores aos homens. Não é? Então, há uma questão final que eu quero colocar. Nós trouxemos aqui há uns 6, 7 anos atrás um psicólogo que fala na Rádio Boa Nova, o Dr. Adão Donato. Acho que os senhores já ouviram falar disso. E ele aqui, num simpósio nosso, sei lá, 10º, sei lá, não sei qual foi o simpósio. Então nós vamos fazer este ano em outubro, o 24º simpósio espírita aqui. E o doutor Adão Donato falou que o mundo com certeza será melhor, porque há mais mulheres do que homens nas casas espíritas, nos simpósios, nos congressos e nos encontros espíritas. E pelas leis da natureza, pelas leis naturais que regem as reencarnações, essas mulheres deverão ser homens em outras encarnações, homens mais humanos,
mais sensíveis, mais justos, mais amorosos. Então a humanidade vai melhorar, porque pelo sofrimento as mulheres serão os homens do futuro, virão com muito mais sensibilidade. Está provado cientificamente que no Brasil, pelo menos, que é a pátria do Evangelho do coração do mundo, elas já são maior número de eleitoras e maior número de universitárias. Então nós devemos amar as mulheres, porque não existe homem que não tenha nascido de mulher. Esta é a grande obra. O Papa veio de mulher. O mais importante dos magistrados do Supremo Tribunal Federal veio de mulher. Do mais vaidoso dos homens, do mais rico, do mais pobre, todos nasceram de mulher. Nenhum ser humano nasceu de um homem. Todos nasceram de mulher. Então é aquela que dá a primeira alimentação, a amamentação, a limpeza, ensina as primeiras palavras, troca as fraldas, faz a pessoa dar os primeiros passos e crescer. Então não existe sobre a face da terra homem sem mulher, mas as mulheres ainda são tratadas como ser de quinta classe. Não no Brasil mais hoje, mas ainda existem países na terra em que as mulheres são tratadas em situação pior do que os animais. Tem um estado na Índia em que uma mulher pode ser comprada, meninas, pode ser comprada por 600 rúpias, enquanto um boi custa 2.500 rúpias. Então a menina você pode comprar por 600 rúpias e um boi você tem que pagar 2.500 rúpias. Quer dizer, 4 vezes mais vale um boi do que uma menina, pela pobreza, pela miséria e pelos costumes dos homens. Então o Espiritismo é essa maravilha. Quando nós descobrimos que o espírito não tem sexo, você nasce homem agora, nasce homem amanhã, nasce homem depois, mas um dia você pode nascer como mulher e deve nascer como mulher para aprender também as dores e as alegrias e as tristezas das mulheres. Então, aquela palavra do doutor Adão Nonato eu achei maravilhoso. Os homens, o mundo será melhor no futuro porque as mulheres em maior quantidade estão descobrindo o Espiritismo. E isso vai acontecer muito mais rápido do que nós esperávamos, porque o Livro dos Espíritos foi traduzido em 1992, está fazendo agora 20 anos, para o árabe. Você imagina que vai ser o Livro dos Espíritos traduzido para o árabe entre os muçulmanos. Eles acreditam que são superiores, mas até Paulo de Tarso, ou Saulo, ou São Paulo, nas primeiras epístolas dele, ele achava que onde o homem estiver, a mulher tem que estar atrás. Onde o homem falar, a mulher não pode falar. Depois ele se converteu em cristão, depois da sua caminhada, né, pela estrada de Damasco, e aí ele passou a defender o cristianismo, que é o amor fraterno entre todos os seres, independentemente da sua situação, do sexo. Então passou a defender o pensamento do Cristo. É esse o pensamento que o Espírita tem: amar ao próximo como a si mesmo, independente da condição do próximo. Muita paz a todos. Quem quer algo pergunta, pode fazer. Se alguém quer fazer pergunta, professor, pergunta aqui, no começo. Mas eu vou. Não. Posso falar? Talvez foge um pouquinho desse tema, mas é uma dúvida que eu queria me esclarecer. Suponhamos que eu construo na minha casa um cômodo a mais. Sim. E um vizinho, alguém lá, me denuncia, e vem um fiscal da prefeitura e quer me multar. Mas ele, se eu soltar para ele lá, como se diz, aí ele deixa de me multar. Corrupção. Se assim eu proceder, eu não estou quito com a lei minha. Isso, o senhor está praticando também. Mesmo que eu tiver que pagar aquilo, eu não devo assinar. Não deve fazer. Essa é a verdade. Mas acontece é que nós só nos lembramos daquele indivíduo que pegou, mas não esquecemos também aquele que forçou a situação.
criou dificuldade para conseguir facilidade. Então é um espírito ainda que está em prazo de conhecimento, ele está ainda obtuso, ele tem atrasado efetivamente. Então o progresso do mundo hoje, porque é que o Espiritismo fala assim, que nós somos um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque a quantidade de espíritos praticando o mal é maior do que a quantidade de espíritos praticando o bem. Entendeu? É por esse motivo. Então essa melhoria vai ser lenta, vai ser vagarosa, mas o mundo está melhorando. Mas aí no caso veja mudar então. Exatamente. E se puder pegar a testemunha, a gente ensina até, faz o seguinte, pega a testemunha, diz, olha, tem o meu irmão, tem o meu não sei o quê, se eu espero, eu vou ver. E a conversa, depois que mais uma ou duas pessoas souberem o que ele está querendo, diz, então eu vou voltar, diz, eu não vou pagar, não vou voltar. Aí já tem testemunha, esse indivíduo pode ir para a corregedoria, pode perder o cargo público, entendeu? Não é bom dizer assim, não, depois você se queixa, diz, não, qual é a prova que o senhor tem? Então pega uma pessoa e diz, olha, eu vou ver se consigo sair, porque eu tenho meu irmão, minha irmã, meu primo, pega uma pessoa com testemunha, só que no momento, quando ele chegar a dizer, eu não vou pagar coisa alguma, se o senhor quiser, ele muda. Aí ele está perdido, ele vai perder o cargo em qualquer parte da terra, certo? É assim que a gente pega o bandido, sem brigar, sem tem um corruptor, né? Exatamente. Seria, tá? Obrigado. No plano ao posterior que nós vamos, nesse mundo de transição que nós estamos vivendo, o próximo plano seria o plano de regeneração. Isso. Podemos assim vislumbrar no plano de regeneração que o papel da mulher será diferente, uma vez que podemos ver, por exemplo, na atual sociedade? Não, na verdade, nós vamos ter homens e mulheres a mesma coisa, só que esses espíritos já aprenderam, essa é que é a realidade. O espírito não tem sexo. O mesmo espírito que hoje faz com que uma mulher possa se desenvolver na sociedade que nós temos, pode numa outra vida ser o espírito que anima o corpo de homem, porque o corpo é apenas um instrumento para o aprendizado do espírito. Nós aprendemos como homem e aprendemos como mulher. Esta é a realidade. Então, não é que a sociedade vai ficar com homens e mulheres, não são as mulheres que serão superiores, é todos os seres humanos. Os espíritos evoluíram, então ele pode estar como homem, pode estar como mulher, ele é um espírito muito mais evoluído pelo conhecimento. Essa é a realidade. Tá? Pois não. Onde eu estava assistindo o Canal 2, o Canal 2 na parte de jornalística, né? Está dizendo que parece que foi aprovado aí, não sei o quê, que até nas fichas hoje em dia não vai ter mais sexo masculino, só sexo masculino e sexo feminino. Mas eles vão apresentar mais dois, que é o por causa do homossexual, o transexual. Bom, eles tentam fazer o custo. Nesse caso aí. Na verdade, nós sabemos uma coisa, nós fomos analisar sobre o ângulo da reencarnatória, que tem base na lei natural, na justiça divina, nós sabemos que isso aí são costumes que não podem. Agora nós não podemos nos colocar contra aquela pessoa que tem uma deficiência nesse momento. Porque o homem que nesta vida ele está passando, ou a mulher como homossexual, ela está passando por uma provação e está fazendo com que toda a sua família passe por provação. Pai, mãe, irmão, tio, amigos, todo mundo passa por provação. Então ela está passando por uma provação. Nós não podemos pegar e pisar sobre esse ser, porque para nós falta caridade, tá certo? Então nós não podemos ser contra, pelo contrário, temos que orar para que aquela pessoa possa, ainda nesta vida, mudar o seu comportamento. Se ela não mudar, nós fizemos a nossa parte. Cada ser humano só progride se modificar o seu comportamento para melhor. É o indivíduo. Você não pode exigir que a sociedade mude. É você que tem que mudar em relação à sociedade. E aí você estará ajudando. Esta é a realidade. Tá certo? Israel, em relação a Maria que maridava na época de Jesus, também havia preconceito contra ela. Exato. Aí os evangelhos falam que ela era uma prostituta, mas na verdade não foi comprovado que ela não era, né? Exato. Pois é, essa ideia, você coloca a
situação da mulher, que às vezes ela faz determinados atos por necessidade, porque ela é forçada pelos homens a isso aí, certo? Esta é uma realidade. Claro que sim, quando a mulher for respeitada no emprego, no conhecimento, como são respeitados ainda os homens, porque nós temos ainda homens em situação de escravidão em muitos lugares, conforme a ignorância e a maldade do outro, ele mantém aquelas pessoas como escravos. Nós temos pessoas escravos, não é? Nós tivemos o negro trazido da África, amarrado como se fosse animal, né? Que eles podiam chegar aqui e ia morrer trabalhando como escravo, servindo como se fosse um animal, para ter mais filhos, para dar mais homens, mão de obra para o seu patrão, seu sitiante, seu fazendeiro, etc. Então nós sabemos que a verdade, nós temos aí espíritos, um cobrador e o outro fazendo o outro passar por provações as mais variadas. Então, na verdade, o que acontece é que com o conhecimento isso aí desaparece. Quando você erra, você sabe que está errado e você vai responder pela sua falha. Você não vai dizer, a culpa é dele. Você tem responsabilidade, então a culpa é sua. Infelizmente eu errei. Essa é a grande obra. Mas o Espírito se evolui muito para que ele possa fazer isso aí. Então, nós sabemos que as ditaduras que estão por aí, os homens que matam, aqueles que tiram tudo que você tem, juízes que são hoje caçados, porque praticar irregularidade, tira o sítiozinho da viúva e dá para o escritório de advocacia para que eles construam ali um monte de coisas. Essas coisas acontecem porque o indivíduo é um espírito cobrador. No plano, diria, espiritual, ele é um espírito cobrador. Agora, no plano social nosso, ele é efetivamente um corrupto, um bandido, né? Mas nós sabemos que isso acontece porque pelo atraso moral. Não é efetivamente, não são os diplomas que modificam os seres humanos, é o comportamento moral. Você pode ter 10, 20, 50 diplomas, se você não tiver princípios morais, freios morais, você é um indivíduo péssimo, você pisa sobre os outros. Eu sei, você não sabe, eu posso, você não pode. Quando ouvir alguém falar dessa maneira, ele é um espírito atrasado, embora possa ter 10, 20, 50 diplomas. Tá certo? Uma pergunta, aproveitando a pergunta do João. Cientificamente nós sabemos que tem pessoas que são masculinas, mas a sua formação, os seus cromossomas, né, os hormônios mais femininos. Se não me engano, em 2004, nós tivemos um problema assim, a judoca brasileira, acho que é a Edina Macedo, né, que ela teve que fazer um teste hormonal para ver se era homem ou mulher, para participar na Olimpíada como homem ou mulher. Então lá comprovou que os hormônios dela eram femininos, a maior parte, então ela participou como feminino. Mas se olhava a aparência dela, era a aparência de um homem. Como que o Espiritismo foi? Por exemplo, o Espiritismo mostra justamente isso. Esses fatos acontecem, não é por castigo de Deus, o praga do vizinho, efetivamente efetivamente isso acontece como prova para a pessoa, para a família. Eu sei que essa moça, inclusive, deixou de estudar agora, não pode mais. Então ela tem uma musculatura, portanto, aquilo ali, ela pode ter sido numa outra existência, ela teve um costume como homem, são costumes que ficaram arraigados, aquilo está somatizado no seu perispírito. Ela vem para esta vida com o corpo de mulher, mas com uma sensibilidade de homem. Ela gosta da musculação, de esportes pesados, entende? Então ela na verdade se sente satisfeita por praticar algo que naturalmente, pela constituição física, seria de homem. Mas isso ela traz como uma responsabilidade pela qual ela tem que passar nessa vida. Pode ser que ela se modifique ainda agora, ou pode ser que ela se revolte contra aqueles que descobriram esse ato. É o que acontece hoje, por exemplo. Nós teremos amanhã, domingo, a parada gay, não é? Eu ia chegar, certo? Parada gay. Nós teremos pessoas, quer dizer, o pai não pode se opor, ele pode aconselhar. Se não der certo, ele não pode desprezar o filho ou a filha, porque ele nem sabe que está passando por uma provação. Tem mãe que, meu Deus, meu neto, eu não imaginava que fosse isso. E tem aqueles que, inclusive, fazem a operação para mudar de sexo.
É homem para mudar para mulher. As mulheres não podem mudar para homem, porque não há possibilidade de fazer. Mas vive hoje há casamentos entre seres do mesmo sexo. Só que um deles tem uma sensibilidade naturalmente de homem, a outra sensibilidade naturalmente de mulher. Se dá bem com ela. Né? Então existe esse problema que pode ser analisado pelo Espiritismo como sendo essas provações pelas quais tem que passar a pessoa, e ela não pode fugir, porque é uma lei natural. Você desorganizou alguma coisa, esse costume ficou totalmente somatizado no seu perispírito, isso vai desabrochar numa outra vida. Então você vem, muitas vezes, você não pode dizer que é um cinismo, que é ser vergonhice, que é falta de respeito, não é. Aquilo é maior do que ela. Aquilo está gravado, é um pedido que ela fez que tem que passar nesta vida por essa provação. E não há possibilidade de fugir, tá certo? Então, algumas pessoas querem acabar com isso aí através da cadeia, de paulada, de morte. Não é dessa maneira que você vai acabar efetivamente. Você pode educar, por exemplo, quem nessa situação conhece a doutrina espírita vai saber por que é que está passando. Ele pode ter muito cuidado, pode continuar fazendo aquilo ali, o que ele acha conveniente, mas ele faz com muito mais cuidado, não de forma abertamente. Eu não quero prejudicar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho. Tem caso de homens casados que depois de casados descobrem que ele quer viver com um outro homem. Né? Então é uma situação difícil até para os filhos. É uma provação que agora não atinge somente a ele. Agora cada filho desse está na lei reencarnatória passando por uma provação. Certo? E ele, pai, aceita aquilo ali, mas o filho não aceita, a mulher não aceita, né? A mãe não aceita. Então todos estão passando. Por causa de uma situação, um só ser, ele envolve uma rede de situações de pessoas que estão passando por provação, que não é somente ele. É por isso que o Espiritismo não concorda com o aborto da anencefalia, né? Diz assim, o feto que vem agora, que não tem desenvolvimento mental completo, ou falta uma parte do cérebro, ele não pode ser extirpado porque perdeu a oportunidade, esse espírito, de fazer com que aquela mãe, aquele pai, aqueles familiares passasse por essa expectativa, às vezes dolorosa, claro, mas você está aprendendo. Quando você passa por uma dificuldade, você está aprendendo. Agora, para aprender isso aí, a gente precisa primeiro ter bom senso, ter sensibilidade, senão você apenas lê, concorda ou não concorda. Então, é por esse motivo que a mudança social não vai ser de uma hora para outra. Agora, no Brasil, nós estamos efetivamente progredindo. É uma coisa interessante. Se até 1934 a mulher nem votava, hoje a mulher tem 52% do eleitor do Brasil. A mulher era proibida, tinha pais que não deixavam a filha estudar, apenas aprender a assinar o nome. Então, quantas são as mulheres que hoje com 50, 60 anos sem aprender a ler, coitado? Porque não tiveram oportunidade. E nós temos agora 57% das mulheres na universidade. Isso é uma coisa extraordinária. Há países em que 70%, 80% das mulheres sequer aprenderam a ler. Agora, em pleno século XXI, não é o casal, mas a sociedade. Portanto, em lugares diferentes do mundo aparecem pessoas, espíritos com tarefas definidas que procuram trazer o conhecimento. Esse conhecimento vale muito mais do que um monte de metralhadoras, matando aqueles que não queiram concordar com ele. Né? Essa é a realidade. Vamos lá? Estamos encerrando? Tem um livro aí para distribuir, não tem? Tem um livro do senhor, inclusive, Vamos né? lá. Mensageiros amnésicos e outros temas anti-espiritismo. Olha, tem um artigo neste livro que é justamente esse. As religiões e o preconceito contra a mulher ante o espiritismo. Vocês vão verificar, eu falei aqui um pouquinho, como está o mundo, isso aí é até 2009, em relação às mulheres. É simplesmente aberrante. É um artigo que eu me honro muito de ter feito, porque serviu para que eu conhecesse alguma coisa que eu não conhecia. Essa é a realidade. A gente pensa que sabe alguma coisa e não sabe quase nada. Nosso conhecimento é pequeno. Agora nós precisamos estar preparados para aprender. E não é fácil. Eu e a Silvia, vou pedir para ela então, né? Alguns duas representando
Acho que os homens precisam aprender mais que a gente, né? Todos 5. Antônio. Olha, você vai... Voltou bem! Voltou bem! Ele vai ir. Antônio, né? Antônio. O espiritual falou assim, vai lá, né? Agora. Antônio. Ao Antônio com um abraço do autor. Então, um abraço. Obrigado. Vai pro Face. Peraí, aí. Tá bom, tá? Meus amigos, muito obrigado. Vamos agradecer. Como poderia dizer, Senhor, doutor, professor Ismael. Deu para nós aqui hoje uma aula, como o Espiritismo nos ensina, que nós estamos aqui como espírito, né, para viver as leis morais e as leis sociais, porque nós vivemos em sociedade. E o professor, o doutor Ismael, nos deu uma aula sobre isso, porque nós tivemos uma noção do que é o Espiritismo, do que é a sociedade e do que são as leis morais. Jesus já falava, né? Dai ao homem o que é do homem, dai a César o que é de César. Quando o senhor falou da questão da corrupção, se o senhor me permite, esses dias a gente até fez uma palestra aqui, está no livro do Pão Nosso, lição, se não me engano, 102, Nós é César. Quem lê e procurar ler com atenção vai entender exatamente a sua pergunta, que ali ele é bem claro sobre... Eu escrevi um artigo sobre corrupção, está na internet. Está na internet, né? O pessoal que entra na internet vai descobrir. Aliás, eu acho que eu pedi para o Sérgio, ele deve ter colocado aí, né? E aí eu fui analisar, isso é um mal que existe no mundo inteiro. Não tem esquerda, nem direita, nem centro. O Partido Comunista, que governou a Rússia, governou a China, tinha os corruptos, os partidos democratas como a América do Norte, né, também tem corruptos, coisas absurdas. Então tem em todas as partes da terra, porque é o espírito que não tem freios morais. Ele encontra uma facilidade, ele mata a sua mãe para ficar rico, né, para se beneficiar. Ele vende a alma, como eles chamam na linguagem comum, vende a alma para o diabo, né? Infelizmente, pela falta de freios morais, que é a grande luta do ser humano. Descobrir que você pode estar no escuro, no claro, na Praça da Sé ou na beira do rio, você tem que ter um comportamento ético, que é um comportamento correto. Você não muda de acordo com as pessoas, de acordo com as luzes, de acordo com a... Não. Você tem um comportamento ético. Né? Lembra-se daquela história que o meu filho, meu bigode vale por uma assinatura? São pouquíssimos, né? Nem sei dizer assim, podem deixar. Eu faço isso e faz. Então, são seres que estão acima da média, são espíritos mais evoluídos. Não é que ele seja importante, não. Ele é um espírito que viveu mais, aprendeu mais e usa desse conhecimento para o bem, não para o mal. Baixa a consciência. Isso. Bom, vamos lá, que agora já estamos em cima da hora, certo? Vamos nos preparando, então, nos relaxando, agradecendo por esta oportunidade que nós tivemos hoje, por mais este aprendizado, né? E que, como disse o senhor Ismael, nosso professor, doutor, que nós possamos colocar em prática as leis morais, também junto com as leis da sociedade, né? Possamos viver o que o Espiritismo nos ensina, vivermos em sociedade respeitando as leis dos homens e as leis naturais
que são ditadas por Deus. E mais uma vez, então, vamos cerrando nossos olhos, mantendo-nos calmos, tranquilos, para agradecer por mais este momento e por mais esta oportunidade de aprendizado. E assim, tranquilidade, vamos agradecendo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos bons espíritos que estiveram aqui hoje, nos dando orientação, sustentação para mais esse trabalho. E vamos também agradecendo a presença de todos, tanto do plano material quanto do plano espiritual, que estiveram aqui para mais este aprendizado. E, como já dissemos, colocar isso no nosso dia a dia, na nossa prática, demonstrando que o estudo, o conhecimento, nós transmitimos através da prática, do exercício desses conhecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, que nós estamos